Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma excelente, maravilhosa, abençoada madrugada para os que têm acompanhado de madrugada. Louvado seja Deus por mais esse momento, né? Esse momento de comunhão, de busca, de revelação, de oração. A palavra do Senhor nos diz: buscai, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A nossa palavra-chave de hoje é oração. A mensagem do dia, está aqui em Mateus 7,7, que diz: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, bata e a porta será aberta a vocês. E o nosso título é Peça, Busque, Bata a Porta. Então o Senhor hoje está nos convidando a pedir, a buscar, a bater na porta, a insistir, a não desistir, a ter um relacionamento sincero com Ele, de profundidade, a sair do raso e mergulhar, mergulhar mais na oração, bater mesmo, pedir, buscar, que o Senhor tem bênçãos a nos conceder, mas nós precisamos, queridos, pedir. O Senhor quer ouvir a nossa voz, para nós obtermos um relacionamento íntimo, sincero com Deus. Nós precisamos dedicar tempo a isso, precisamos tirar um tempo de oração, precisamos tirar um tempo de devocional, de leitura da palavra, essa maravilhosa, linda, poderosa, eficaz palavra, que nos traz resposta todos os dias para os nossos questionamentos. Aqui, queridos, tem resposta para tudo que você precisar. Está aqui nessa palavra maravilhosa. E o Senhor hoje está nos convidando, nos chamando a pedir, a buscar, a bater. Vamos ler novamente. A palavra diz em Mateus 7,7: peço e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, bata e a porta será aberta. Tem uma coisa que o Senhor Jesus nos deu, que foi uma intuição espiritual. Eu creio que todos nós, seres humanos, temos essa intuição espiritual, essa necessidade, de estarmos com Deus, de estarmos refugiados nele, abrigados nele. E quando nós sentimos essa necessidade e nos achegamos mais a Ele e começamos a ter uma intimidade, um relacionamento ali sincero com Ele, e o Espírito Santo começa a andar com a gente, a falar, e nós conseguimos ouvir a voz dele. Aí, querido, assim, nós começamos a ter uma caminhada direcionada e iluminada pelo Espírito Santo, E que o Espírito Santo possa ser o nosso melhor amigo, que ao acordarmos nós possamos dar bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus, Não durma sem orar, queridos, não acorde sem orar, não coma sem orar, não saia da sua casa sem orar, sem pedir a proteção, o revestimento do Senhor, A oração é uma arma poderosa, que nós temos para alcançarmos aquilo que nós necessitamos. Estava falando no devocional, se não me engano, de anteontem, que eu tinha uma causa na justiça, porque compramos um terreno, tinha 2 donos, e depois não sabíamos para quem pagar, fomos buscar orientação do Senhor, começamos a pagar em juízo, e durante aquele processo que durou 4 anos e meio, todos os dias, de manhã e de noite, eu ajoelhava e orava por aquelas pessoas que estavam, porque nós colocamos o processo em andamento, começamos a pagar em juízo, e as pessoas envolvidas abriram processos contra nós, processos enormes dessa altura, de muita mentira, mas muita mentira mesmo. Só que os juízes não sabiam quem estava com a verdade, porque a mentira era repetida pela esposa do moço que vendeu, por ele, pelo outro envolvido e pelos advogados deles todos. E era eu e meu marido com a verdade, que com a verdade, queridos, nós vencemos qualquer situação, qualquer problema, qualquer causa na justiça é vencida através da humildade, da verdade,
da perseverança em oração. Todas as noites eu estava ali em oração, pedindo ao Senhor que visitasse o coração daquela senhora, daquele moço que tinham vendido para nós aquele terreno e agora estavam agindo de má fé, mas a palavra do Senhor fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? As pessoas que nos fazem mal, nós devemos orar por elas. Fácil não é, queridos, mas todas as noites de manhã e durante o dia eu entregava esse casal nas mãos do Senhor, falando: o Senhor conhece qual é a verdade, Senhor, o Senhor sabe com quem está a verdade, o Senhor é um justo juiz, vai pelejar por nós nessa causa, e assim foi. O Senhor nos deu vitória. E uma coisa muito importante, queridos, para o Senhor ouvir a nossa oração, é não termos pendência com ninguém, não termos problemas com nenhum irmão, porque o nosso relacionamento com Deus é uma coisa séria, e para nós termos as nossas orações ouvidas, né, para a gente obter resposta do Senhor, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem com os nossos irmãos. A palavra do Senhor nos diz que se tivermos problemas com algum irmão, o Senhor não aceita nem a nossa oferta. Veja aqui, em Mateus 5:23, fala assim, se pois trazeres ao altar a tua oferta, né? Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte a fazer a tua oferta, né? E a outra parte, o Senhor fala sobre a oração. Então, queridos, nós não podemos permitir que mágoa, que ressentimento, que coisas mal resolvidas impeçam a nossa oração de chegar aos pés, ao trono do Senhor, porque quando a gente tem mágoa no nosso coração, existe uma barreira, né? Uma barreira que não permite que a nossa oração suba. O Senhor não ouve, não consegue responder, porque nós temos ali um impedimento, né? A mágoa está causando impedimento. O Senhor quer que nós tenhamos o coração limpo, né? Que ao ajoelharmos para orar, nós estejamos com o nosso coração e a nossa mente limpa e sincera, né? Com o nosso irmão, com Deus, né? E a leitura diz assim, a oração é um pilar fundamental da vida cristã. Por meio dela, nos relacionamos com Deus, expressamos nossa necessidade e nossos desejos, buscamos orientação, direcionamento, consolo, fidelidade e amor. Contudo, muitos de nós hesitam em orar, como se as nossas súplicas pudessem, de alguma forma, incomodar ao Senhor. Há pessoas que têm dificuldades de pedir ajuda aos outros, seja por vergonha ou timidez, seja porque querem provar que são independentes ou autossuficientes. Jesus, porém, nos aconselha a fazer o contrário, pedir, buscar, bater. Isso significa que ele nos ensina a orar com intensidade, persistência e constante. Então, queridos, nós temos que orar com persistência, constantemente, né? Pedir, buscar, bater. Isso significa que ele nos ensina a orar com intensidade, persistência e constância. Quando não temos intimidade com alguém, é raro nos sentirmos confortáveis para pedir ajuda a essa pessoa. Podemos até dizer que enfrentamos dificuldades ou desabafar, mas dificilmente pediremos ajuda. Isso também acontece no nosso relacionamento com Deus. Se não temos um relacionamento pessoal com Ele, podemos nos sentir desconfortáveis, como se o Senhor não desse abertura para sermos sinceros, né, e vulneráveis. Por isso é tão importante que sejamos intencionais ao desenvolver a intimidade com Deus. Por isso é tão importante sermos intencionais ao desenvolvermos uma intimidade com Deus. Temos que ser intencionais, verdadeiros, realmente desejar estar ali com Cristo, estar ali orando naquele momento, né? Não fazer nada por obrigação, mas ser intencional e desenvolver a intimidade com o Senhor. Não podemos ter receio ou vergonha de falar com Ele, como se fosse um parente distante. Nosso Pai amoroso quer nos ouvir
se comunicar, se relacionar. Ele deseja que nós confiemos nele a ponto de nos apresentarmos com fé e pedimos que intervenha em nossa angústia e dificuldades. Eu me lembro de uma ocasião, queridos, que o Senhor, eu estava ouvindo uma palavra, olha, o tempo já avançou muito, mas eu vou contar rapidinho. Eu estava ouvindo uma pregação e de repente o Senhor me mostrou meu esposo em um caixão e eu fiquei muito angustiada, continuei ouvindo e por segunda vez eu vi novamente e pela terceira vez que eu fiquei tão angustiada, comecei a chorar, sentindo aquela dor da perda. E ali eu falei, eu preciso orar. E naquele momento eu chamei meus filhos, que era pequeno, um tinha 10 e o outro 12, mais ou menos essa idade. E eu chorando, falei, filhos, ajoelha aqui, vamos orar. E meus filhos falaram, mãe, o que aconteceu com... vamos orar pelo seu pai. E ele, mãe, o que aconteceu com meu pai nesse tempo? Meu marido trabalhava à noite. E eu falei, não aconteceu nada com seu pai, mas vamos orar por ele. Então eu ajoelhei ali junto com os meus filhos e orei, né? E não falei com eles o que eu tinha visto, o que era, mas repreendi em nome de Jesus o espírito da morte. E quando nós, queridos, o Senhor nos comunica as coisas, nós temos essa intuição espiritual, né? Porque o Espírito Santo está conosco ali nos orientando, nos alertando que nós devemos orar mais, que nós devemos fazer uma campanha, né? E o Senhor livrou o meu esposo daquilo que o Senhor tinha me mostrado. E Deus é maravilhoso. No outro dia aconteceu sim um acidente com ele, mas o Senhor o livrou, porque o Senhor nos alerta para que nós possamos parar tudo e orar naquele momento e repreender todo mal em nome de Jesus. E o Senhor deu vitória. Então, queridos, nessa parte que fala, Ele deseja que confiemos nele a ponto de nos apresentarmos com fé e pedirmos que Ele intervenha em nossa angústia e dificuldade. Deus não quer somente que você espere pelo milagre de que precisa, mas que o busque em um relacionamento íntimo com Ele, a ponto de reconhecer que você não está sozinho na caminhada. Então, meus queridos, nós não estamos sozinhos. Nós temos essa arma poderosa que é a oração. Nós temos o Espírito Santo que nos direciona, nos ilumina. E aquele processo onde toda noite eu orava de dia e de noite por aquele casal. E orava também pelo juiz que ia ler aquele processo para entender tudo que estava sendo dito ali, né? E na semana que o meu processo seria julgado. Não sei o que aconteceu com o juiz que estava acompanhando aquele processo. Na véspera da audiência, veio uma outra juíza de um outro lugar e leu aquele processo. E o Senhor iluminou em uma audiência só, uma única audiência. Disseram que teria umas 10 audiências, mas na única audiência que durou menos de uma hora foi resolvido aquele problema. E Deus é poderoso, né? Era uma causa que não tinha jeito, era uma causa perdida perante aos olhos a justiça, né? Aos olhos humanos. A nossa advogada dizia que a nossa causa era perdida, que o nosso contrato era nulo. Mas o Senhor juiz dos juízes, advogados, nos deu aquela causa ganha e foi muito maravilhoso. Nem de testemunhas nós precisamos, as testemunhas que ficaram esperando lá fora, porque Deus julgou a nossa causa e foi tremendo, foi maravilhoso aquele momento. Então, se você está marcando aí, marque nosso título de hoje é Peça, Busque, Bata a Porta. Peça, busque, bata a porta. A nossa frase do dia é: sua atitude e sua fé serão determinantes para o seu milagre. Então temos que ter a atitude de orar, queridos. Não temos dúvida, não deixar que a dúvida entre em nosso coração. Porque quando a dúvida entra em nosso coração, ali vem o medo, ali vem as incertezas e nós não temos fé para orar. Uma fé suficiente de orar e determinar a nossa vitória em nome de Jesus. Então não deixe que o medo te paralise, né? Que o medo faça com que a sua fé se afaste, porque quando nós temos o medo, né, perdemos a fé. A fé e o medo são opostos. Não tem como ter medo e ter fé, ter dúvida e ter fé. Né? Quando a gente tem fé, a gente não tem dúvida. Quando a gente tem fé, a gente não tem medo, né? E o medo nos faz andar para trás e a fé nos faz andar para frente. Quem tem muito medo tem pouca fé. Agora, quem tem fé não pode ter medo,
porque o medo e a fé não caminham juntos. E a nossa palavra-chave de hoje é oração. Então, querido, seja específico, seja intenso na sua oração, né? Seja específico, seja intenso, né? E ore com toda a sua fé, mas também se acalme seu coração, descansa no Senhor, confie que Ele vai julgar a tua causa, né? Assim que você orar, descanse no Pai, peça para Ele acalmar o seu coração no tempo de espera, né? Foram 4 anos e meio ali até aquela causa ser julgada, e nesse tempo de espera não pode haver desespero, murmuração, reclamação, porque quando nós começamos no processo, né, no meio daquele tempo de espera, a querer fazer do nosso jeito, a querer acelerar o processo, a querer que seja, né, no nosso tempo, e começamos a murmurar, reclamar, infelizmente nós não alcançamos a vitória, porque o Senhor não trabalha na reclamação, na murmuração, queridos, né? Então diz aqui, ó, não queira acelerar o processo, não tente agir da sua maneira, não murmure. Quanto mais você murmura, mais a vida piora. Se pensa que tá ruim, é só começar a reclamar, que vai piorar. Então, queridos, não reclame, não murmure, ore, né? Confie, bata e confie que o Senhor irá trazer a resposta à sua vitória. Em nome de Jesus, nós servimos a um Deus vivo e poderoso. E Ele sim faz milagre. Essa frase do dia diz: sua atitude e sua fé serão determinantes para o seu milagre. Então, meus amados, vamos orar, que o tempo já se avançou demais. Vamos orar que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, ao meu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, neste momento, Senhor, nos colocamos em Tua presença para aprender, Senhor, um pouco mais sobre a oração. Ó Pai, a palavra-chave é a oração, e sabemos, Senhor, que a oração é a chave que abre as portas do céu, Senhor, que derrama sobre nós, Senhor, as suas bênçãos. Senhor Jesus, sabemos que se buscamos a Ti em espírito, em verdade, com nosso coração alinhado ao Teu, ó Pai, limpo de mágoas, murmurações, sabemos, Senhor, que a mágoa é uma barreira entre nós e o Senhor, que o Senhor não ouve a oração, ó Pai, nem recebe a oferta de quem tem algum problema com seu irmão. Ah, Pai, ajuda-nos, Deus, a ter um coração humilde, bondoso, perdoador, um coração ensinável, Senhor, que possamos ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo, que nos ensine todas as coisas, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida e que todo medo, toda dúvida seja lançado fora das nossas vidas, que possamos ser específicos, Senhor Jesus, em orar, Pai, específicos em buscar a Ti, Senhor Jesus, em nossas orações, que possamos aprender com o tempo da espera, Senhor. Não nos deixe murmurar nem duvidar neste tempo, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ter um relacionamento sincero, de confiança, Pai, em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, Pai, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não nos esqueceu, mas que no tempo certo o Senhor nos trará a resposta, Pai. Eu não sei o que os seus servos precisam, dos que estão necessitados, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa, Deus amado, intervir, Pai, nessas situações, que eles possam, Senhor Jesus, consagrar a vida a Ti, Deus, que eles possam se reconciliar com os irmãos, se há alguma mágoa, Senhor Jesus, perdoar, ser perdoado, e que possam então, Senhor Jesus, levantar clamores a Ti em oração, bater, Senhor, buscar, e com certeza, Senhor, vai encontrar resposta, porque o Senhor é um Deus que não nos abandona, é o Senhor que não nos deixa sem resposta. Pai, te louvo e te agradeço pela vida de cada amado, Deus. Abençoa, Senhor, a cada um conforme a necessidade, Pai. Julgue a causa, Senhor, ajude no trabalho, ajude, Senhor Deus, com as dívidas, as finanças, Pai, relacionamentos, seja onde for que eles estejam necessitados, ó Pai, da Tua intervenção, que o Senhor possa, Deus, pela misericórdia, intervir e trazer a bênção aos seus amados e queridos. Em nome de Jesus, Senhor, te peço, te louvo, te agradeço. Amém, 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 queridos. Amém, que o Senhor possa falar melhor em cada coração, possa abençoar grandemente a sua vida e trazer a você resposta, conforto, alívio, consolo, né? Vitória nessa causa, nessa guerra, em nome de Jesus.
Um beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para o nosso coração. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.